contigo, ainda que for através dessa situação aí. Havia no tempo de Jesus uma doença que era uma espécie de Covid, né, dos tempos bíblicos, tirando as suas diferenças, era a lepra, né? Porque o leproso ele tinha que usar máscara, passar álcool gel na mão e ficar isolado, né, o leproso. E ele não podia sair de casa, e se ele saísse, ele tinha que sair, eu estou leproso, fica distante de mim. Só que uma vez aconteceu um fato interessante, né? Jesus, ele tinha acabado de instruir a multidão, ele desce do monte, e um homem leproso, sem máscara, né, decide quebrar o protocolo e se aproximar de Jesus. E os discípulos ficaram todos assustados, falaram, Jesus vai se contaminar, né? Ele vai tocar em Jesus. E por incrível que pareça, foi Jesus que tocou nele. E mandou ele se mostrar aos sacerdotes. Mas como a cura não aconteceu instantaneamente, eu fico imaginando Pedro olhar para Tiago e João e falar, não chega perto de Jesus, porque ele tocou num homem contaminado. Ele está contaminado, não chega perto de Jesus não, porque ele tocou num leproso. Você acha que isso não aconteceu? Se aparecer qualquer manchinha em Jesus aí, fica de olho, porque vai ser lepra. Aí eles viram que não aconteceu nada. Passou um dia, passou 2. E Jesus não ficou leproso por ter tocado num leproso. Você está entendendo, meu irmão? Jesus não tinha essas paranoias, essas loucuras que a gente tem. Ele fazia a obra do Senhor, porque ele falava assim, eu só faço aquilo que o Pai me manda. Era um homem dentro da vontade de Deus e que sabia que não iria deixar de cumprir sua carreira. Então, quando nós temos certeza de que temos uma carreira para correr e que vamos completar essa carreira e que Deus não vai deixar que a gente parta sem antes completar essa carreira, se estamos dentro da vontade do Senhor, nós não temos que ter medo de absolutamente nada, né, mas tendo sabedoria por causa das pessoas, né, e não por causa de nós mesmos. Eu quero ler com você no Evangelho de Lucas, mas já estou bem, graças a Deus, Deus tocou no coração do José, sem eu falar nada, ele foi e me ungiu, orou por mim, e eu estou bem. Por isso que na igreja nós temos que estar em espírito, né? Lucas capítulo 12. O tema da minha palavra, se o Senhor me permitir, eu quero falar de um homem que não soube viver direito, um homem que não soube viver corretamente, que não soube viver de forma correta. E quero fazer algumas aplicações espirituais, se o Senhor também assim nos permitir. Mas antes eu quero ler o texto com vocês, que está lá em Lucas capítulo 12, versículo 13, até o 21. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos de todo tipo de cobiça ou de todo tipo de avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele refletia consigo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher a minha colheita, os meus frutos, né? Meus cereais. E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos.
descansa, come, bebe, regala. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pode fazer uma oração comigo, por favor, meu irmão? Senhor, que o teu Espírito venha iluminar os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, que essa palavra possa encontrar caminho em nós, que o Senhor possa, mesmo com todas as nossas limitações físicas, mentais e espirituais, superar as nossas limitações e ministrar algo que possa trazer edificação aos nossos corações. Nos livra de toda seta maligna e dá-nos graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o tema que a gente se propôs a falar um pouco. Um homem que não sabia viver corretamente. Se eu fizesse uma pergunta para cada um de nós, para mim, para você, você tem vivido corretamente? Você tem vivido direito? Claro, cada um vai responder para si, à luz do que conhece da palavra e à luz da experiência cristã que tem recebido do Senhor. Mas responda para você mesmo. Você tem vivido corretamente? Você tem vivido direito? Porque esse texto vai nos falar de um homem que não soube viver corretamente, não soube viver direito. E não viver corretamente, irmãos, pode trazer para nós algumas complicações, algumas consequências. E nós temos aqui alguns princípios espirituais que a gente pode, com a graça do Senhor, pensar acerca disso. Quando falamos de viver corretamente, ou viver direito, nós temos que ter um padrão. Eu só sei se estou fazendo algo certo se eu tiver um padrão para observar, né, um padrão que possa ser a minha referência, né? E, através dessa referência, olhar para essa referência e dizer, bom, eu estou me aproximando daquilo que está sendo posto como referência. Eu só vou saber se estou fazendo algo certo ou errado se eu tiver uma referência, se eu tiver um padrão para que eu possa me mirar nele. Paulo pôde dizer algo, eu não sei se eu e você podemos, sede, pois, meus imitadores. Me imitem, Paulo falou para eles, para aqueles irmãos, vocês podem me imitar a mim, irmãos coríntios. Mas se Paulo tivesse terminado aí, ficaria um pouco esquisito. Como que Paulo pode dizer para alguém que assim, seja meus imitadores? Mas aí ele continua, porque eu sou imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu imito Cristo. Ou seja, se eu imito Cristo, estou imitando Cristo corretamente, estou imitando direito, então vocês podem me imitar, porque imitando a mim, vocês estarão imitando a Cristo. Então, se nós queremos um padrão, nós temos duas coisas. Nós temos a palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e de prática. E nós temos, e para isso eu quero ler com você Atos capítulo 17, versículo 21, antes de nós entrarmos propriamente no texto. Porque esse texto de Atos 17, 21 é um texto muito assim, fundamental nisso que a gente tem falado. Paulo está lá em Atenas, na sua segunda viagem missionária, aquela região da Macedônia, da Grécia, e ele está no Areópago. E ali no Areópago, no seu discurso, na sua pregação, ele vai dizer lá no capítulo 17, no versículo 31, ele vai dizer que Deus
Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Se os irmãos puderem manter os seus celulares no silencioso ou desligar, vai nos ajudar, tá bom? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão, veja, não é de um varão, é do varão que ele aprovou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que Deus ele vai julgar o mundo. Você pode olhar para o mundo e falar, o mundo está uma bagunça, está um caos. Você olha para os governos, para as nações, para os sistemas, para as instituições, desde as instâncias mais superiores até as inferiores, no âmbito federal, estadual, municipal, o legislativo, o executivo, o judiciário. A gente olha e fala, que bagunça, que caos, né? Não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Mas pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, porque Deus ele vai julgar o mundo. Ele vai julgar a terra, ele vai julgar o mundo com justiça, e ele vai julgar os povos com equidade. No tempo dele, do modo dele, Deus vai julgar o mundo. E o texto é muito claro. Deus vai julgar os homens por meio do varão que ele aprovou. Então, se nós queremos um padrão de como viver corretamente, nós só temos um homem. Nós só temos um padrão que nós podemos olhar para ele e dizer, se eu quero viver direito, se eu quero viver corretamente, aí está o padrão, aí está o modelo, e aliás, o único modelo, Jesus, o varão aprovado por Deus. O homem medida, ou o varão medida. Amém? Não sei quem você anda imitando, de quem você é fã, em quem você se inspira, né? Mas eu disse, nós temos vivido corretamente e nós precisamos de uma referência. E nós só temos uma pessoa que, como homem, foi o padrão de Deus de como o homem deve ser. Se tem um homem que durante a sua humanidade, durante o seu tempo de encarnação, ele viveu nesta terra, meu irmão, para expressar o que Deus é, e para expressar o que o homem deveria ser, esse homem é Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Deus aprovou, Deus deu a ele esse selo de qualidade, ele ressuscitou, e a sua ressurreição é a prova da aprovação de Deus. E Paulo está dizendo, Deus vai julgar os homens, e ele tem um padrão de julgamento. Esse homem padrão é o seu filho Jesus. Jesus é esse homem padrão. Então, se queremos viver corretamente, nós devemos buscar esse padrão, que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Eu quero, com você, ir lá no texto de Lucas, no capítulo 17. E antes de falarmos alguma coisa, eu quero, porque eu acho que vai ser muito importante para o teu estudo, a gente entender a estrutura desse texto, como que ele está estruturado. Esse texto de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21. Nós temos, a partir do versículo 13, o versículo 13 e o versículo 14, nós temos aí um diálogo introdutório. Jesus está ensinando na multidão, e surge alguém do meio da multidão e faz uma abordagem a Jesus. Então, o versículo 13 e o 14, nós temos aí um diálogo introdutório. E
nós temos um primeiro provérbio, que seria o versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso era um provérbio comum daquela época. Aí nós temos uma parábola com 5 estrofes, versículos 16, 17, 18, 19 e 20. E Jesus encerra com o segundo provérbio. Assim acontece com o que ajunta para si mesmo e não é rico para com Deus. Então você tem um diálogo introdutório, você tem um primeiro provérbio, capítulo 12, versículo 15, uma parábola constituída de 5 estrofes, e aí Jesus conclui com um segundo provérbio no versículo 21, onde ele faz a aplicação. É importante a gente termos essa estrutura, porque quando você estiver lendo esse texto na tua casa, isso vai te ajudar muito. E também para você ver que Jesus não falava as coisas aleatoriamente. Jesus era o mestre dos mestres. Ele era o professor dos professores. Ele tinha um método didático. Jesus ele não falava as coisas sem lógica. Então veja que temos uma estrutura aqui muito bem delineada no texto. Então agora que a gente já entendeu como é que esse texto está estruturado, vamos pensar um pouco sobre ele. Vamos lá, então, na questão desse diálogo introdutório. Jesus está ensinando. O texto fala que havia uma grande multidão ali. Muita gente. E no momento do ensino, Jesus é interrompido. Um homem, no meio da multidão, se levanta e diz: mestre, ei mestre, Rabi, manda o meu irmão repartir comigo a herança. Nós já temos algo interessante aqui, né? Note que esse homem sai do meio da multidão e ele não faz uma solicitação para Jesus. Ele não chega para Jesus e fala: Jesus, você poderia ter um minuto depois para a gente conversar? Eu estou precisando de uma orientação, de um conselho, estou com uma situação aí para resolver. A Bíblia diz que ele ordenou Jesus. Ele mandou Jesus mandar, né? Ele ordenou que Jesus ordenasse. Ele era daquela escola de cristão, já viu? Que fica mandando Jesus mandar. Você já viu crente assim? Que ele fica ordenando que Jesus ordene. Ele surge da multidão e falou: Jesus, manda meu irmão repartir comigo a herança. A questão da herança, nós podemos pensar que não era um problema, mas era o problema, porque tudo indica aqui que se tratava de terra, divisão de terra. E divisão de terra, quando você olha para o Oriente Médio, desde que Deus chamou Abraão e lhe prometeu aquela terra, aí Abraão, num deslize, teve com Agar Ismael, e aí vieram os árabes, e depois os judeus, e de lá para cá, esse conflito de terra no Oriente Médio não é um problema, mas é o problema. Tudo que nós sabemos de terrorismo, de guerras, de atentados que acontece lá no Oriente Médio, envolvendo Israel, envolvendo palestinos, envolvendo sírios, envolvendo grupos terroristas, tudo se dá por uma única questão: conflito de terra. Então esse homem estava levando para Jesus mais que um problema, ele estava levando o problema. Ele queria que o seu irmão repartisse com ele a terra. E ordenou a Jesus. Ele mandou Jesus mandar o seu irmão repartir a terra.
Eu estou mandando Jesus você fazer isso. Ou seja, Jesus vai e fala para o meu irmão fazer isso. Me parece que esse homem, ele tinha um litígio com o seu irmão e ele não estava muito disposto a uma audiência de reconciliação. Parece que ele já tinha na cabeça dele que estava decidido. Eu não quero conversar, eu não quero nenhuma audiência de reconciliação, eu não quero saber quem está certo, eu não quero saber quem está errado. Jesus fala para ele dividir comigo a herança, dividir comigo a terra. Mas ninguém manda em Jesus. Hã? Amém? Ninguém dá ordem para Jesus. É importante a gente saber disso, irmãos, porque você tem ouvido por aí nas redes sociais, em pregações, em canções, em ensinos, as pessoas ensinando que a gente tem que mandar em Jesus. A gente tem que mandar Jesus mandar, né? Ordenar que Jesus ordene, que nesse homem. Jesus, eu estou mandando você mandar meu irmão repartir a terra. Eu estou ordenando que o Senhor ordene. Ninguém manda em Jesus. Você está entendendo? E Jesus, como ninguém dá ordem para ele, porque ele é Senhor, ele é Deus, né? Então, quando a gente vai a Jesus, a gente tem que abaixar um pouco a bola, né? Não é esse negócio de Jesus, eu estou mandando você fazer isso, eu estou ordenando que o Senhor faça isso. Então, nós já temos uma lição importante para nós aqui, irmãos. Não é falar com Jesus como se ele fosse o nosso serviçal. Jesus é o nosso Senhor. Nós somos seus servos. Não é? E Jesus repreendeu esse homem publicamente. Como nós sabemos disso? Porque eu não sei se na tua versão está assim, mas no original ele vai dizer, ó homem. E é muito interessante porque na cultura oriental, quando uma pessoa era repreendida severamente, se usava essa expressão, ó homem. Essa expressão, ó homem, é mais ou menos como nós falarmos na nossa cultura. Quem você pensa que você é? Já viu alguém falar assim para alguém? Quem você está pensando que você é? Então, na cultura oriental, quando alguém queria dizer para o outro, quem você pensa que você é? Ele usava essa expressão, ó homem. Então, quando Jesus olha, aquele homem se levanta no meio da multidão e fala, Jesus, manda meu irmão repartir a herança. Jesus olha para ele e fala, ó homem, quem você pensa que você é? Não é? Porque Jesus, às vezes, também repreende publicamente. Não é? Ele é um Deus maravilhoso que nos ama, mas se tiver que nos chamar a atenção publicamente, ele vai nos chamar. Ele falou, ó homem, quem me constituiu por juiz e repartidor entre vós? Jesus não se posiciona nem para um lado e nem para o outro. Então, feita essa introdução, e nós estamos aqui, como eu falei, num diálogo introdutório, né, que provocou Jesus a contar essa parábola. Jesus agora tira o foco daquele homem e agora Jesus se dirige à multidão. E vai dizer, olha, vocês tomem cuidado com todo o tipo de avareza. Ele tira a atenção de um para se dirigir agora a todo o público. Vocês tomem cuidado, vocês se guardem de todo o tipo de avareza, que na versão original também pode dizer assim, guardai-vos de todo o tipo de cobiça. Então pensa, meu irmão e irmã, não há só um tipo de avareza, não há só um tipo de cobiça. Jesus falou, vocês se guardem, tomem cuidado com todo tipo de avareza, ou com todo tipo de cobiça. Portanto, irmãos, há muitos tipos de cobiça. Há muitos tipos de avareza. De repente eu posso não ser avarento em um aspecto, mas posso ser em outro. Todo desejo insaciável é uma cobiça. E quando a Bíblia fala avareza e cobiça, ela não está falando só de dinheiro.
Pode se relacionar a bens, mas pode também se relacionar a pessoas. Então ele falou, olha, vocês tomem cuidado com todo o tipo de cobiça, ou vocês se guardem de todo tipo de avareza. Então nós precisamos aprender uma coisa aqui, igreja, que existem vários tipos de cobiça. De repente eu posso não estar sendo contaminado por uma, mas posso estar sendo contaminado por outra. Todo desejo obsessivo é uma cobiça que precisa ser colocado na presença do Senhor, para que o Senhor trate com os nossos corações. Existem muitos ídolos, irmãos, em nossos corações. Porque quando nós falamos de ídolos, a cabeça já vem logo uma imagem que se pode apalpar. Mas sentimentos às vezes são ídolos. Pessoas podem se tornar ídolos em nossos corações. Então o Senhor falou, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês tomem cuidado, vocês se guardem de todo tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. Então olha que Jesus faz um contraste. Ele vai contrastar a abundância de bens com a abundância de vida. E a pergunta que Jesus está provocando eles a pensar é, o que é mais importante? A abundância de bens ou a abundância de vida? E eu pergunto para nós, o que é mais importante, irmãos? A abundância de bens ou a abundância de vida? Jesus quer nos ensinar que vida é mais importante que bens. E a abundância de vida não implica necessariamente abundância de bens. Eu posso ter abundância de bens e não ter abundância de vida. Porque na sociedade em que vivemos, nós avaliamos uma pessoa, nós avaliamos a qualidade de vida de uma pessoa pelos bens que ela possui. Nós até dizemos assim, nossa, como Deus tem abençoado aquele irmão, não é? Olha o emprego que Deus deu para ele, olha a casa que Deus deu para ele, olha o carro que Deus deu para ele. É assim ou não é assim? Nós ainda associamos a abundância de vida com a abundância de bens. Nós falamos que uma pessoa é abençoada não por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela possui. O irmão é uma bênção. Mas se ele não tem bens, esse irmão não é uma bênção. Não é assim que as coisas funcionam? Puxa, Deus tem abençoado muito a vida do irmão João, né? Você viu? Ora, irmãos, mas que critério de avaliação é esse? Quem disse que a abundância de vida está relacionada aos bens que a pessoa possui? Jesus quer ensinar algo para nós aqui, irmãos. Vamos parar de avaliar as coisas a partir desse critério. Não é? Ô Francisco, Deus está te abençoando, olha o seu sapato. O que é isso? Ô irmão, Deus está te abençoando, olha que calça. Ô irmão, comprou um carro, que bênção. Quem disse que bens tem a ver com vida? Quem disse que a abundância de bens tem a ver com a abundância de vida? Jesus começa com um provérbio. Olha, gente, a vida de uma pessoa, a vida de um homem, não tem nenhuma relação com os bens que ele possui. Esse é o evangelho que se prega hoje. Oh, Deus vai te abençoar. O que é abençoar? É você ter e ter. Não estou dizendo que isso não seja bênção, mas isso não mede a qualidade de vida de alguém.
qualidade de vida, irmãos, não está relacionado àquilo que você tem ou deixa de ter. Nós estamos vivendo direito? Nós estamos vivendo corretamente? Ponto. Ter muitos bens não significa que a qualidade de vida dessa pessoa esteja bem. Não é? Aí Jesus vai contar uma parábola. Ele vai dizer, olha, o campo de um homem rico produziu em abundância. Temos que prestar atenção aqui, porque muitos pregam que esse homem ficou rico com essa colheita. Não, ele já era rico. O campo de um homem rico. Um campo de um homem rico, ele produziu além do que ele esperava. Dizem os agricultores, e para a gente ter uma ideia, que se você plantar 1 hectare de soja, se a plantação for boa, você escolher uma boa semente, trabalhar bem a terra, a chuva cair no tempo certo, se nada acontecer de anormal, você consegue colher de 50 a 60 sacas de soja com 1 hectare plantado. Uma boa colheita. Mas o que aconteceu aqui é que esse homem plantou e em 1 hectare ele colheu 200 sacas. Se ele tivesse colhido 60, a colheita tinha sido boa. Mas ele colheu 200 sacas. Ou seja, ele não fez nenhum esforço. Não demandou dele nada. Nenhum recurso a mais. Foi algo além do que ele pensava. Além do que ele planejava. Além do que ele esperava. Um milagre, irmãos, na produção. Um milagre, aconteceu um milagre. Ele colheu 3, 4 vezes mais do que esperado. E sem gastar 1 centavo a mais por isso. Só que acontece uma coisa. Esse homem, ele esqueceu que aquilo era um bem outorgado. O que é um bem outorgado? É algo que você não fez esforço nenhum para obter. Deus decidiu fazer um milagre na produção. E ele colheu 150 sacas em 1 hectare. Olha! 200 sacas de grãos. E agora esse homem faz uma pergunta, que é a pergunta que vai definir o estilo de vida que a gente está vivendo. O que farei? O que eu vou fazer com esse excedente? Com esse bem outorgado? Com esse milagre? Com isso que veio além das minhas expectativas? Ele diz assim, eu não tenho onde guardar a minha colheita. Não era dele, irmão. Ele plantou para colher 50 sacas e colheu 150. E ele falou, eu não tenho onde guardar a minha colheita. Meus bens, meu cereal, bem outorgado. Milagre de Deus, excedente. E ele falou, é tudo meu. Meus grãos, minhas colheitas e meus bens. Aquilo não era dele, irmãos. Há um equívoco, irmãos e irmãs, que a gente comete. Muitas vezes chamar aquilo que não é nosso, de nosso. Né? Chamar de meu aquilo que não me pertence. É meu. Puxa, tive um lucro esse mês aqui.
É teu. Além. Nossa, esse aumento aqui, esse prêmio não estava previsto. E a firma me deu. É teu. É teu. O que eu vou fazer agora com esse dinheiro? O que eu vou fazer com essa colheita abundante que eu não tenho nem aonde guardar? Não cometa esse equívoco, meu irmão. Não chame de teu aquilo que não te pertence. Não é meus bens. Ele se apossou daquilo que não era dele. Daquilo que não lhe pertencia. Ele não fez nenhum esforço. Ele não investiu nenhum centavo para colher 150 sacos de grão. Mas Deus decidiu que naquele ano ele ia colher abundantemente, copiosamente, grandemente. E ele simplesmente falou: eu não tenho aonde guardar a minha colheita, meus bens, meus grãos, meu cereal. Aquilo não era dele. Não era dele. Lição espiritual: chamar de meu aquilo que não é meu é muito complicado. Não é? Não é meu. Aquele homem ignorou o princípio da mordomia cristã. Quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Um texto muito interessante, né? Aqui em 2 Reis 6:1, conhecidíssimo de todos nós. Eliseu está com seus discípulos, a casa está pequena demais, os seus discípulos têm uma ideia: vamos ampliar a casa e vamos cortar madeira, pegar madeira para aumentar a casa dos profetas, né? E aí disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é muito estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. Eliseu falou: podem ir. Um deles disse: Eliseu, vem com a gente, vem com seus servos. Ele falou: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu sua mão e tomou. Irmãos, o Espírito Santo não deixaria registrado um texto desse se não quisesse nos ensinar alguns princípios espirituais. Você pode falar: nossa, quanto alarde por causa de um machado. Né? O homem vai cortar a árvore, está do lado de um lago, de repente ele vai cortar, o machado cai dentro d'água e se perde. Ele põe a mão na cabeça e vai para Eliseu e fala: Eliseu, tem misericórdia de mim. Me ajuda. O machado caiu no fundo do lago. E tem algo aqui que eu preciso te dizer, Eliseu. O machado era emprestado, não era meu. Não é meu. Irmão, o machado não é teu. O machado te foi emprestado. Esse homem tinha um senso de mordomia.
cristã, um senso de responsabilidade, um senso de que estava labutando com coisas que não lhe pertenciam e que ele teria que devolver ao seu legítimo dono. Alabassure canta nós. Nós recebemos de Deus, irmãos, um instrumento chamado tempo de vida. E um dia esse instrumento vai afogar nesse lago chamado morte. E a primeira impressão que nós vamos ter quando chegarmos do outro lado vai ser: ah, meu Senhor, era emprestado. O machado era emprestado. Esse tempo de vida que Deus deu para mim e para você é emprestado. E um dia teremos que devolvê-la ao seu legítimo dono. Não chame de teu aquilo que não te pertence. E quando eu chegar do outro lado, que eu estiver de frente com o Senhor, meu Deus, esses 60 anos era emprestado. Um instrumento que Deus pôs em minhas mãos. Bens outorgados. Entender o princípio da mordomia cristã. Tempo de vida, irmãos. É bem que nos foi outorgado por Deus. Tempo de vida é um bem, é um machado que nos foi emprestado. E teremos que devolvê-la ao seu legítimo dono. Como estamos usando essa ferramenta? Equívoco nosso. Minha vida. Eu vou te dar 3 provas de que a vida não me pertence nem pertence a você. Primeiro, nós envelhecemos. Se essa vida fosse minha, eu não envelheceria. Por mais que eu luto contra a velhice, por mais que eu tente usar todos os recursos para retardá-la, eu vou envelhecer. Porque a vida não é minha. Segunda prova que essa vida não é minha, eu fico doente. Eu fico enfermo. Se a vida é minha, então por que eu não tenho controle sobre a velhice? Se a vida é minha, por que eu não tenho controle sobre a doença? E se a vida é minha, por que eu não controlo a morte? Por que eu morro? Se a vida é minha. A vida não é minha. Tanto é que eu fico doente, eu envelheço e eu morro. Eu não tenho controle sobre a minha vida, porque essa vida não é minha. É um machado que me foi emprestado. Você tem controle sobre a tua doença? Não. Você consegue retardar a tua velhice? Eu posso até retardar, mas por dentro não. Né? Você consegue dizer para a morte: não mata eu não, porque essa vida é minha? Quando ela vem? Então por que a vida é minha? Se ela fosse minha, eu falo: morte. Não, a vida é minha. Doença, a vida é minha. Não é minha. Um dia devolveremos isso que chamamos de tempo de vida ao nosso legítimo dono. Esse machado que nós chamamos de vida nos foi emprestado. E ele tem que ser muito bem usado. E tem que ser usado para a glória daquele que nos emprestou. Mas esse homem vivia de maneira errada. E eu perguntei no começo da pregação: nós vivemos de maneira certa? Nós vivemos direito? Você falou, de repente, eu vivo. Ou mais ou menos, ou não.
Eu acho que essa pregação pode me ajudar a pensar um pouco sobre isso. Esse homem ignorou a mordomia cristã. Ele esqueceu que a nossa vida nada mais é que um machado que nos foi emprestado. Que um dia ele vai mergulhar, bum, na morte. E muitos só vão ter noção de que era emprestada quando estiver diante do Senhor. E ele falou, meu Deus, Eliseu, me ajuda. O machado caiu no lago. Ele era emprestado. Eliseu falou, vamos lá. Ele fez um milagre, trouxe de volta. Porque Deus sempre nos quer dar uma nova chance de usar a vida de maneira correta. Se você não tem vivido direito, se você não tem vivido corretamente, eu ainda trago de volta esse machado, para que você comece a viver de forma correta, viver direito. Você está entendendo, meu irmão? Aí esse homem chega no ponto mais alto, no ápice, no clímax da vida humana. Ele chama de seu, que não é dele, meus bens, minha colheita, meu celeiro. E o que eu vou fazer com os meus bens? Com o meu cereal? Com a minha colheita? Que resposta nós estamos dando a essa pergunta? Que farei com isso que me foi emprestado? Que farei com essa bênção que eu não estava esperando, esse excedente, e que o Senhor resolveu me dar? Eu esperava 50 sacas. Quando eu fui ver, eu colhi 150 sacas. Não é meu. Não é meu. Só pode ser um milagre do Senhor. Esse excedente não é meu. Esse excedente não é teu. E esse homem chega no ápice. Ele fala assim, ele reflete com ele mesmo. Repousa, come, bebe e regala-te. O ápice da vida humana, né? Cheguei no ponto mais alto. Alcancei tudo o que precisava alcançar. Conquistei tudo que um ser humano deveria conquistar. Agora só me resta uma coisa. Curtir a vida. Primeiro, ele pega o que não era dele, guarda como se fosse dele. E diz para ele mesmo, olha minha alma, você está bem na fita. Você colheu aí para muitos anos. Toda vez que a gente faz uma reflexão de vida, toda vez que a gente faz uma alta reflexão, sempre na nossa autorreflexão, a gente sempre pensa em muitos anos. Essa é a reflexão de um homem, falando consigo mesmo, de si para si. Mas olha que contraste interessante. Na cabeça dele, na análise dele, no projeto dele, ele falou, eu vou viver muitos anos. Ele acreditava que aquilo que havia adquirido era a garantia de uma vida próspera. Equívoco. Acreditar que aquilo que a gente adquiriu nessa terra é a garantia de uma vida próspera e longa é um equívoco. É uma insensatez. Onde está a insensatez desse homem? Acreditar que ele havia juntado o suficiente para viver tranquilo por muitos anos. Já me aposentei, estou com a minha vida feita, agora é só. Não caiamos nesse equívoco, meu irmão e irmã,
de acreditar que ajuntamos, que adquirimos, que, bom, a casa do meu sonho está pronta. Gastei anos para deixá-la desse jeito. Agora é curtir. Eu mereço isso. E ele disse, olha, eu mereço, eu sou um cara trabalhador, um cara esforçado, lutei para chegar onde cheguei. Agora eu vou viver muitos anos, comer, beber, feliz, regalar. O ponto mais alto da vida humana é chegar a esse nível em que você olha e fala, agora é só alegria. Não é? Muitos anos, muitos anos. Só que aconteceu uma coisa que ele não esperava. Deus entrou em cena. Até então Deus não entrou em cena. Aí Deus entrou em cena. Quando Deus entra em cena, acontece uma reviravolta. Né? Quando Deus entra em cena, acontece uma reviravolta. Até aquele momento era ele e ele. Era ele mais ninguém. Ele dizendo de si para si. Conjeturando com ele mesmo, falando com ele mesmo, projetando consigo mesmo. Que farei, que direi, destruirei, aumentarei, ajuntarei, comerei, descansarei, me regalarei. Era o homem e ele. É eu e mais ninguém. Aí Deus resolve entrar em cena. Deus resolve entrar na história desse homem. Oh, Jesus. Ele disse que estava fazendo planos para muitos anos. Olha o contraste. O projeto de um homem, a reflexão de um homem e a reflexão de Deus. Ele disse muitos anos, Deus falou, essa noite. Na cabeça dele, era muitos anos. O Senhor entra em cena e disse, insensato, essa noite te pedirão a tua alma. Aleluia. Berralabachuri. Muitos anos é o que ele dizia, é o que ele pensava. Essa noite foi o veredito de Deus. Então, quando Deus entra em cena, muitas coisas podem mudar. Muitas coisas podem acontecer. Essa noite te pedirão a tua alma. Pensou nisso, irmão? Essa noite te pedirão tua alma. O Senhor não disse teus bens, teu cereal, tua colheita. Ele não disse te pedirão tua casa, tua conta bancária, teu emprego, teu carro. Não. Não vão pedir tua roupa, teus sapatos. Essa noite te pedirão tua alma. Tua alma. Teus bens, Deus não está preocupado. Tua casa, menos ainda. Teu carro, para Deus, é só um monte de lata que vai enferrujar. Teus sapatos, tuas roupas. Essa noite te pedirão tua alma. Só nossa alma interessa para Deus. Só nossa alma interessa para Deus. Deus só tem um interesse na tua alma, na minha alma. E a palavra é muito específica. Não é a alma do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu marido. É a tua alma. Tua alma. É muito pessoal. Minha mulher, minha esposa é uma bênção, minhas filhas é uma bênção, minha família é uma bênção, todo mundo é crente. Mas aqui o negócio é comigo. É tua alma. Hoje é tua alma.
Esquece teu marido, esquece teus filhos, esquece a avó, esquece o vô, esquece o tio, esquece a tia. O negócio aqui é a tua alma. Tua alma. É só eu e mais ninguém. Quando Deus entra em cena, o trato é individual. É eu, tua alma. É um teu incisivo, definitivo, claro, para não deixar dúvida. De quem, Senhor? A tua alma. Tua alma. Deus está interessado na nossa alma. E só na nossa alma. Mas o adversário também está interessado só na nossa alma. Existem dois seres que têm grande interesse em nossa alma: Deus e o diabo. Da mesma forma que Deus quer minha alma, o inimigo também quer minha alma. E para ter minha alma, ele me dá o que eu quiser, quando quiser e onde eu quiser. Porque Deus e o diabo sabem que só tem uma coisa em nós que tem valor: a nossa alma. Essa noite te pedirão a tua alma. Deus não vai pedir bens, emprego, casa, carro, filho. É a tua alma, é a minha alma. E o Senhor falou: louco, insensato. Aquele homem naquela noite descobriu algo. Só que ele descobriu muito tarde. E nós não precisamos chegar nesse dia para termos essa descoberta. Ele descobriu naquele dia que seu maior bem não estava lá no celeiro. Ele descobriu naquele dia que seu maior bem não eram os grãos, não era a colheita. O maior bem não é teu carro, não é tua casa, não é teu emprego, não é tua fazenda. Teu maior bem não é teu pai, não é tua mãe. Quem é meu maior bem é meu filho, não é teu filho, não é teu marido, não é tua esposa. São bens, mas não é o teu maior bem. Ele descobriu que o seu maior bem não estava no celeiro. Não pode ser ajuntado. Não pode ser comprado. Não era as 150 sacas colhidas por hectare. Ele descobriu tardiamente que o seu maior bem não era casa, não era fazenda, não era carro, não era roupa, não era filho, não era esposa, não era marido, era ele mesmo, era a sua alma. Sua alma. Aquele homem não soube viver corretamente. Pergunte de novo: nós temos vivido direito, corretamente? Eu quero fazer uma breve aplicação aqui. Primeiro, nós somos mordomos desse tempo de vida. Esse tempo de vida é uma ferramenta, um instrumento que nos foi emprestado. E um dia teremos que devolvê-la ao seu legítimo dono. Ai, meu Senhor! Quando eu chegar lá, ai, meu Senhor, o machado era emprestado. Eu faço da minha vida o que eu bem quiser. Eu sou dono do meu nariz. Esse machado é emprestado, irmão. Se você não fizer uso dele corretamente, nós vamos estar diante do Senhor, diante do tribunal de Cristo. A maior dádiva que Deus me deu não é o ministério pastoral, não é o dom de pregar, ou de cantar, ou de evangelizar. É esse tempo de vida. Esse é o maior bem. Esse é o maior recurso. Esse é o maior dom.
mordomia de tempo e mordomia de vida. Somos mordomos do tempo e da vida. E esse tempo e essa vida é um machado que nos foi emprestado para o uso do Senhor, para a glória do Senhor, para o cumprimento do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Quer eu queira, quer não, irmão. Um dia eu vou estar diante do tribunal de Cristo. E lá o Senhor vai me pedir de volta esse machado. O que você fez com o seu tempo de vida? Que você disse, é minha vida. E eu vivo ela do jeito que eu quiser. Vai vivendo essa vida do jeito que você quiser. Mas saiba que um dia você vai pôr a mão na cabeça e vai dizer, ai meu Senhor, era emprestado. Era emprestado. Nós vamos devolver ao legítimo dono, porque ele pagou caro pela nossa vida. Seu próprio sangue derramado. Seu próprio sangue. E eu não tenho o direito de pegar essa vida que ele comprou com seu sangue e fazer dela o que eu bem quiser. Eu não tenho o direito de pegar essa vida que ele comprou com seu próprio sangue e fazer dela o que eu bem quiser. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser com essa vida que custou o sangue de Jesus. Não tem esse direito. Ainda que a gente faça isso. A gente insulta a Deus, a gente desafia Deus, a gente se rebela contra Deus, a gente pirraça Deus, a gente faz birra para Deus, mas essa vida, um dia, nós teremos que dar conta a Ele. No geral, nós vivemos muito errado. Viver corretamente é viver de acordo com o padrão, o homem modelo chamado Jesus. Alabassuriano. E eu precisava pregar essa palavra. Essa noite te pedirão a tua alma. Porque Deus só tem um interesse na nossa alma. Meus bens, fica lá no celeiro. Não chame de teu aquilo que não te pertence. Exerça direito à mordomia cristã. Que farei? Vou guardar para o meu uso pessoal, né? Para o meu bem-estar, para o meu conforto. Vou guardar. Puxa, você não colocou e não contou que ia colher tanto. É um milagre. Eu estou vivo, você está vivo aí. Esse excedente é milagre. Milagre. Eu estou vivo porque eu sou esperto, eu me cuido. Sou esperto, eu me cuido, sou um cara esperto, cuido de mim, né? É um excedente a mais que Deus está nos dando. Não estava contado isso aí. É milagre, milagre. Ele quis dar, ele quis. Você não é esperto, não sou esperto. Ele quis dar essa safra a mais para nós. Ele quis nos abençoar com esses anos a mais. Que a gente fala, eu estou vivo porque eu sei me cuidar. Nós não sabemos se cuidar. É Ele que cuida de nós. Só que esse excedente não é teu.
Um dia o Senhor falou para um rei, Ezequias, ele tinha 40 e poucos anos. Ó, eu vou te dar mais 15 anos aí. Eu fico imaginando como que deve ter sido aqueles 15 anos de vida de Ezequias. Imagina Deus falar, você vai viver 15 anos a mais. Aí passa um, passa dois. Eu acho que ele aproveitou muito bem aqueles 15 anos. Ele viveu 15 anos como ele não tinha vivido os 40 e poucos anos. E a Bíblia fala que ele dedicou aqueles 15 anos para fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele aproveitou aqueles 15 anos para trazer o povo para o Senhor, para pôr em ordem a sua casa. Ele aproveitou aqueles 15 anos para servir ao Senhor com aquele excedente de grãos que Deus decidiu dar a ele. Ele não falou, bom, já que Deus me deu 15 anos a mais, vou curtir. Verdade? Não. Eu tenho só 15 anos, então deixa eu fazer valer esses 15 anos. Essa noite te pedirão a tua alma. Quero terminar pedindo para você ler comigo 2 textos. Um lá no livro de Jó e outro no Salmos. Hoje fala muito de qualidade de vida, melhor idade. Hoje nós temos tantos produtos que nos oferecem, né, que vai nos ajudar a melhorar e prolongar os nossos dias. Se a gente fosse comprar tudo que nos oferece e dizem que vai ser bom para nós, todo dia a gente estaria comprando alguma coisa, né? Tudo que você precisa disso aqui. Depois disso aqui, nunca mais você vai ser o mesmo. E não é bem assim mesmo. Deus resolveu nos dar uma colheita além das nossas expectativas. Ele decidiu nos dar uns anos a mais. Porque Ele quis. Não é porque seu médico é bom. Não é porque você tem um convênio excelente. Ele quis. Por mais que ele fizesse tudo certinho, boa semente, bom adubo, era 50 sacos. Colhendo bem, 50. Ele colheu 150. Isso é milagre, irmãos. Não tem a ver com adubo, não tem a ver com grão, não tem a ver com arado, não tem a ver com nada. É milagre. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Não tem o dedo teu nisso não, meu irmão. Não tem teu dedo aí não. É o dedo do Senhor. É só Ele. É só Ele que quis. Jó capítulo 31. Versículo 24. Dois textos para encerrar. Se no ouro pus a minha esperança, Jó está falando. Se eu pus a minha esperança no ouro, se eu disse para o ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a mão, minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Já está falando que quando ele era rico, ele nunca tinha colocado o coração dele nas suas riquezas. Isso que ele está falando. Senhor, eu nunca pus a esperança no meu ouro. Eu nunca me alegrei por causa da minha muita fazenda.
Eu nunca me envaideci, porque a minha mão tinha juntado muito. E se eu fiz isso, Senhor, eu estaria negando ao Senhor. O testemunho de Jó. E no Salmo 49, versículo 16 ao 21. 49, 16. Não se preocupe quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na vida ele bendissesse a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo, irá para a geração dos mortos. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você preparou, para quem será? Fica de pé, eu queria fazer uma oração com você, mas eu queria pedir para o grupo de louvor se pudesse cantar um hino.